Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Nossa aula de número 2, objeto de conhecimento, Sistema, Sol, Terra e Lua. E no detalhamento, dia e noite, as estações do ano e suas mudanças, estações do ano e suas mudanças, hemisférios e as zonas climáticas do planeta, fuso horário mundial, fuso horários brasileiros e horário de verão. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos aí a nossa aula, em que vamos falar um pouco sobre os movimentos da Terra, né, que é o planeta onde nós habitamos. Eu trouxe aqui uma imagem para você ver, né? Nós temos aí de um lado um motorista que está dirigindo o automóvel e do outro lado a gente tem aí o pôr do sol, né, no horizonte, aquele entardecer bem bonito. E aí, quando a gente observa essa imagem, né, eu queria que você parasse para pensar aí. Você diria que esse carro ele está em movimento ou será que ele está parado? E no caso aí do pôr do sol, né, você diria que o sol está se movimentando ou ele está parado, né? Ou será que é a Terra que está se movimentando? Então você pode observar aí, tomar, né, como base alguns pontos de referência, né? Ou seja, você vai observar aí ao redor, né, o que está acontecendo. E geralmente quando a gente é criança, né, bem pequeno, a gente tem a ideia de que o Sol é que se movimenta, né, ao redor do nosso planeta, mas aí a gente vai crescendo, vai vendo lá as aulas de ciências das primeiras séries, né? E aí a gente percebe e aprende que não, que na verdade, né, é a Terra que se movimenta ao redor do Sol. Então, dependendo do referencial que você usou ali, né, para determinar se estava em movimento o carro ou ainda, né, o pôr do sol, né, se você observar que dentro do carro as pessoas estão em repouso, né, mas fora do carro você consegue observar a movimentação, né, as plantas passando, né, a paisagem, então você consegue perceber que o carro, na verdade, ele está em movimento, tá? Quando a gente observa lá o pôr do sol, né, aparentemente é o Sol que se movimenta, mas a gente já sabe que, na verdade, é o planeta Terra que está se movimentando, né? Mas por que a gente não percebe essa mesma movimentação quando a gente está dentro do carro e observa, né, o lado externo desse carro? Porque a gente está dentro desse planeta, a gente está inserido nele, né? E aí as dimensões são muito maiores, tá? E aí por muito tempo, né, até o século XVI, acreditava-se mesmo que era o Sol que se movimentava ao redor do nosso planeta. E aí a gente vai entender um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa movimentação do nosso planeta. A gente vai aprofundar isso aí ao longo da nossa aula, né? E para começar, a gente vai falar primeiro dessa movimentação do planeta Terra que está inserido ali no sistema solar. Então, observe aí. Nós temos aí, né, que a Terra, ela é um dos 8 planetas do sistema solar, né, que se movem ao redor do Sol em um movimento chamado aí de translação. Então observe aí na imagem que nós temos o nosso sistema solar, né, composto por 8 planetas, e o planeta Terra ele é o terceiro, né, nessa ordem aí de proximidade do Sol, que é o astro, né, a estrela aí desse sistema, tá? Então você já sabe que todos esses planetas eles orbitam ao redor do Sol, né? E aparentemente a gente pode pensar que é uma órbita circular, mas na verdade a gente vai entender que ela é uma órbita elíptica. Como assim? Quer dizer que essa distância aí é um pouquinho maior do que um círculo, tá? E esse primeiro movimento que a gente está observando, né, ao redor do Sol, recebe o nome de translação, tá? Então essa viagem que a Terra faz ao redor do Sol é chamado de translação. Mas a Terra ela não se movimenta somente ao redor do Sol, tá? A gente vai ver também que simultaneamente o nosso planeta Terra também gira ao redor do seu próprio eixo, realizando um movimento conhecido como
rotação, certo? Então, a gente observou aí que existem dois movimentos, translação, que é ao redor do Sol, e rotação ao redor do próprio eixo, né? Então, vamos observar aí como é que funciona tudo isso, né? Então, a gente está observando aqui, olha, o nosso planeta, certo? Lá em cima a gente tem o Sol, né? Para a gente observar aí que ele faz parte desse sistema solar, ok? E a gente está vendo aí, olha, que o nosso planeta ele se movimenta ao redor de si mesmo e ele vai fazer esse movimento também ao redor do Sol, tá? Então a gente não percebe, mas esse planeta está se movimentando muito rápido, tá? Mas como nós estamos aqui dentro desse planeta, né? Nós habitamos aqui desde que nascemos, então o nosso próprio organismo também já está habituado a isso, né? E o que nos prende a ele, como a gente já sabe, é a gravidade, então a gente não percebe mesmo que ele está em movimento. É semelhante nós estarmos dentro daquele automóvel lá que a gente viu no início, né? Aparentemente nós estamos parados, mas ao redor a gente percebe que ele está em movimento, né? Então, da mesma forma aqui o nosso planeta. Então, só para relembrar que ele faz dois movimentos, tá? Movimento de translação, que é ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é ao redor do próprio eixo, tá? Mas existem aí algumas situações do nosso dia a dia em que a gente pode sim observar como é essa mudança, né, de posicionamento do nosso planeta em relação ao Sol. Então a gente vai observar aí alguns detalhes. Então esses movimentos da Terra, muitas vezes a gente não percebe, né? Então muitas vezes não percebemos em nosso dia a dia essa movimentação da Terra, mas a mudança aparente do Sol e a mudança de projeção da sombra ao longo do dia são evidências desses movimentos. Então você está vendo aí na imagem, ó, quem aí nunca, né, de repente passou um dia na praia, um dia tomando um banho de igarapé, e aí você colocou ali a sua sombrinha, né, para não ficar exposto demais ao sol, e percebeu que essa sombra vai caminhando, e aí você acaba caminhando junto com essa sombra, né, para não ficar ali queimando ao sol. Então observe que ao longo de um dia essa sombra se movimenta, porque ela vai ser projetada, né, ali diferente, por conta desse movimento que a Terra faz. Então, isso é uma evidência de que realmente esse planeta está se movimentando, tá? Porque a sombra aí está mudando de posição, está indicando que a nossa posição da Terra aqui, né, em relação ao Sol é diferente, tá? Então, isso aí é uma evidência de que sim, né, o nosso planeta ele está em movimento, tá? E para a gente continuar, olha só, vamos falar ainda sobre essa movimentação do nosso planeta. Observe aí que a Terra ela demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno do próprio eixo. E uma consequência desse movimento é a ocorrência dos dias e das noites. Então, o dia e a noite também é uma evidência de que o nosso planeta se movimenta. Você observa aí na imagem que um lado do planeta está sendo iluminado pelo Sol, enquanto o outro lado não está sendo iluminado. Então, naquele lado que está escuro, onde está aparecendo aí a Lua, é noite para esse lugar aí no planeta Terra, enquanto que o lado que está recebendo a luz do Sol, a gente vai dizer que é o dia, né? Então, essa mudança aí do dia e da noite leva 24 horas aproximadamente, que é o tempo que a Terra leva para fazer essa volta ao redor do próprio eixo, tá certo? Então, por isso aí mais uma evidência de que esse planeta se movimenta. E esse movimento, ele ocorre no sentido, gente, anti-horário, ou seja, de oeste para leste, tá? Então, esse movimento aí é no sentido anti-horário, ou seja, aquele sentido do relógio, né, é o contrário, tá? Por isso a gente diz anti-horário. E a Terra, ela tem um eixo imaginário, conhecido como eixo de rotação, ok? E esse eixo de rotação, ele é inclinado aproximadamente 23,5 graus em relação à direção perpendicular do plano orbital. Nossa, professora, não entendi. O que isso quer dizer, né? O que acontece? Nesse eixo imaginário, observe aí que nós temos
essa linha que passa bem ao meio aí do nosso planeta, que é conhecida como a linha do Equador. E a gente tem uma linha imaginária aqui, olha, que vai de um polo até o outro, tá? É esse aí que é o chamado eixo de rotação. E ele não está reto, como a gente observa, né, nas imagens. A gente imagina que o nosso planeta está retinho, mas não, ele está sofrendo uma inclinação, e esse ângulo aí, olha, é de 23,5 aproximadamente, tá? Então é só para você entender que o nosso planeta ele não está exatamente reto, né, no seu plano de inclinação. E isso faz toda a diferença, gente, na hora de receber a luminosidade do Sol, né, em determinadas áreas do nosso planeta, tá? Então por isso que é importante a gente entender que essa rotação, né, ela vai também aí resultar em algumas características, né, com relação a receber a luz do Sol, tá bom? E aí a gente vai continuar, olha, observando aí que a inclinação do eixo de rotação faz a orientação da Terra em relação ao Sol mudar continuamente durante o movimento de translação, que dura aproximadamente 365 dias. Então lembre aí que aquela viagem que a Terra faz ao redor do Sol leva 365 dias. E essa movimentação faz com que os hemisférios recebam diferentes intensidades de luz solar ao longo do ano. E essa variação na incidência de luz solar é responsável pela ocorrência das estações do ano, tá certo? Então, isso é uma consequência desse movimento aí ao redor do Sol. Em algum momento, o nosso planeta vai estar um pouquinho mais distante do Sol, recebendo uma luminosidade menos intensa, né? E aí a gente vai ter aí uma temperatura mais amena. Em outros momentos, esse planeta vai estar mais próximo ao Sol, recebendo mais luminosidade, consequentemente mais calor. E isso é constante, tá, gente, ao longo desses 365 dias do ano, né, nesse período aí de translação, tá? E isso também vai gerar uma consequência, que são aí as estações do ano e também as zonas climáticas do nosso planeta, né? Então a gente vai aprender um pouquinho agora sobre hemisférios e zonas climáticas do nosso planeta. Então, as zonas climáticas são definidas pela incidência de luz solar e distribuição de calor sobre a superfície do planeta. A Terra se divide em zonas polares, temperadas e tropicais. Então, a gente vai ver que o nosso planeta ele é dividido por linhas que a gente chama de linhas imaginárias, tá? Essas linhas imaginárias vão dividir as zonas climáticas do nosso planeta e a gente chama elas de paralelos. Então vamos observar aí na imagem. Aqui a gente tem o nosso planeta, né, o nosso globo, num plano aí aberto, né? E a gente está vendo que tem várias linhas ali que vão cortando esse mapa. Essas linhas são os paralelos, porque elas são paralelas em relação à linha do Equador, que divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério sul, né? Aliás, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, a gente tem ali a zona polar glacial ou ártica. A gente tem ali a zona temperada, que fica entre o Trópico de Câncer, né? E também o Círculo Polar Ártico. A gente vai ter aqui a zona tropical, que é essa bem ao meio, tá? Tá em vermelho. Ela fica entre o Trópico de Câncer e também o Trópico de Capricórnio. Então, nessa área aqui do planeta, recebe mais luminosidade que aquela área mais acima e também a mais do que a zona polar. Então, a zona polar recebe menos incidência de luz, é mais frio. Aqui no meio amarelo a gente observa aí que ela vai ter ali uma zona temperada, ou seja, temperaturas mais equilibradas, enquanto que aqui ao centro a gente vai ter uma temperatura maior porque ela recebe mais incidência do Sol. Aqui abaixo não é diferente, tá? Então nós temos aí a zona temperada do sul e também a zona polar glacial ou ártica. Ela está ali entre o Trópico de Capricórnio e também ao Círculo Polar Ártico. Então essa região mais lá embaixo, na zona polar glacial, ali Antártica, é mais frio em relação a outras áreas. Então isso é uma constante, toda essa faixa aí do nosso planeta vai ter essa mesma temperatura, né, ao longo do ano. Por isso a gente diz que é uma zona climática, tá? Então a gente vai falar de cada uma delas, começando aí pelas zonas polares.
Então observe aí que elas são aquelas localizadas acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, o que caracteriza assim a zona polar ártica e zona polar antártica, respectivamente. Nessas áreas, os raios atingem a superfície com elevado grau de inclinação, havendo menor incidência de calor. Então a gente percebe aí que existem duas zonas, polar ártica e polar antártica, que são aqueles hemisférios, né, do norte e do sul, tá certo? Nessas zonas a gente recebe menos luz e, consequentemente, o calor ali quase não existe, né? São zonas muito frias, que a gente tem a presença predominante de neve, e a gente vai perceber que a fauna e a flora desses locais são diferentes. Então, para a gente entender, por exemplo, a zona polar ártica vai apresentar aí animais diferentes, né? Vamos observar aí. Então a gente tem a presença aí de animais, tá? Em uma determinada zona, que é a zona polar ártica, né? Nesse local ali vai ter uma diversidade menor em relação à polar sul, tá certo? Então essa daí é a polar ártica. A gente percebe aí que existe o urso polar, né? O famoso urso polar, que ele vai ser ali, né, um caçador. Mas já na zona polar antártica a gente vai ter a presença de pinguins, tá? Então dá para diferenciar, né? A presença de focas, de elefantes marinhos. Nos dois ambientes vai ter ali a presença de focas, né? Também vai ter a presença de baleias, tá? Mas os pinguins eles vão estar na zona polar antártica, enquanto que o urso polar vai estar ali na zona polar ártica, tá? Então é só para você aprender aí a diferenciar a fauna desses dois ambientes, que ambos são muito frios, então é lógico que esses animais estão adaptados, né, a esses ambientes, tá certo? A gente vai falar um pouquinho agora das zonas temperadas. Então, as zonas temperadas do planeta, né? Esse planeta se divide aí em duas zonas temperadas, que é a zona temperada norte, fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, tá? Então, como o nome já está dizendo aí, né? Ficam ao norte. E a gente tem a zona temperada sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por que esse nome zona temperada, né? Porque ele recebe ali uma intensidade de luz que permite que ao longo do ano haja uma variação de temperatura. Então a gente consegue perceber as mudanças das estações do ano. A gente está observando aí na imagem, olha, que provavelmente é a primavera, né? Onde a gente vê aí a estação das flores, dos animais mais ativos, né? Eles vão estar ali bem ativos mesmo, ou seja, saem, né, para reproduzir, para também buscar o seu alimento, enquanto em outros momentos eles vão estar mais recolhidos, né? Então observe aí que as temperaturas nesses locais, nessas regiões, são mais amenas do que nos polos e nos trópicos, o que condiciona climas como temperado e a existência de uma grande diversidade de paisagens e biomas. Em outros momentos, nesses mesmos locais, olha, a gente vai ver aí o frio, né? Tá vendo aí a neve cobrindo essa montanha, então é bem característico dessas regiões. Além disso, as zonas temperadas são caracterizadas pela melhor distinção entre as 4 estações do ano. Então a gente consegue perceber bastante a diferença aí entre verão, outono, primavera, inverno, né, nesses locais, porque a paisagem muda de acordo com essas estações. E a gente vai falar agora das zonas tropicais, que é a zona onde se encontra o nosso país, né? E o nosso continente aqui, América do Sul, está a maior parte dele dentro dessa zona tropical, né? E o nosso país também. Então, a zona tropical ou zona intertropical recebe esse nome por se localizar entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e trata-se aí da região com maiores temperaturas do planeta, onde os raios solares atingem a superfície perpendicularmente, ou seja, os raios chegam, né, bem mais direto do que nos outros locais do nosso globo, tá? E a gente percebe aí que vai ter uma temperatura, uma característica dessas regiões, né? Então você observa aqui, olha, que é muito semelhante à nossa floresta amazônica, a esse bioma, né? Tem muita biodiversidade, né? São características que a gente vai encontrar nessas zonas tropicais. E o clima tropical e as suas subclasses, né, são predominantes, assim como as flores tropicais,
florestas, né? Savanas, desertos que ocupam aí as maiores porções de terra nessa zona tropical. Os dias e as noites têm a mesma duração, principalmente nas áreas mais próximas à linha do Equador. Bom, e aí eu tenho uma pergunta para você pensar aí um pouquinho, né? Será que quando é verão no hemisfério sul, ou seja, aqui, né, na região sul do nosso globo, na América do Sul, também é verão no hemisfério norte, né? Ou seja, quando estamos no verão no Brasil, também é verão no Canadá, por exemplo? Então a gente pensa aí um pouquinho, né? E essa imagem aí já traz uma resposta pra gente. Olha, enquanto no Rio de Janeiro, por exemplo, é verão, lá no Canadá eles estão experimentando o frio, ou seja, o inverno, tá? Então não é ao mesmo tempo que ocorre o verão aqui e lá no hemisfério norte, né? Então a gente vai entender que essas estações elas vão mudar dependendo da área do globo em que está situado, tá certo? Então a gente vai avançar aí para entender isso. Dependendo da região do planeta, ao longo do ano, podemos verificar as variações de temperatura, o aspecto da vegetação, do vento e da quantidade de chuvas, e o conjunto dessas características vai identificar as estações do ano. Os raios solares, gente, eles podem incidir sobre o planeta de formas diferentes, tá? Então vamos observar aí. Os raios solares incidem mais intensamente no hemisfério terrestre, voltado para o Sol, é o que a gente vai ver aí na imagem. No hemisfério oposto, com a maior parte não está voltada em direção ao Sol, os raios solares incidem com menos intensidade. Observem aí, olha, a gente já falou sobre a inclinação do eixo da Terra, né? E a gente percebe que em um dado momento, essa luminosidade vai chegar aqui com menos intensidade do que aqui, olha. Então essa região vai receber mais luz, né, no hemisfério sul e, portanto, vai ser verão. Já do outro lado, a gente vai ter aqui, olha, menor luminosidade em um dado momento nessa mesma região do hemisfério sul e, portanto, vai ser inverno, tá? Então você vê aí que conforme o planeta vai fazendo esse movimento, vai ocorrendo aí uma mudança de incidência de luz, né? A gente vai observar aí também que existe, né, uma diferença de intensidade dessa luz. Desse modo, as diferenças de incidência de luz solar refletem no aquecimento desigual da superfície terrestre, caracterizando as estações do ano, certo? Então, observem aí que nós temos também solstícios e equinócios. Esse solstício, gente, é quando o dia ele está mais longo que a noite. No caso aí, por volta de 21 de dezembro, né? Nessa região aqui vai receber mais luminosidade e o dia vai ser mais longo, tá? Enquanto que aqui no outro lado a gente tem o solstício de inverno. Por volta de 21, 22 de junho, essa região aqui vai receber mais luz solar e nessa região vai estar com o dia mais longo, enquanto a outra vai estar com a noite mais longa, tá bom? E a gente tem os equinócios, que é quando a duração do dia e da noite se equilibram. Então, por volta de 21 de março, né, a gente vai ter o outono e o equinócio ali de primavera por volta de 22, 23 de setembro. Então, você percebe aí que em um dado momento o planeta está mais próximo do Sol do que em outros momentos, tá? Então, isso aí é consequência dessa movimentação, né, dessas estações do ano ao longo do globo. E como é que funciona aqui no Brasil? A gente vai observar aí que ele é um país muito extenso, né, que vai ultrapassar a linha do Equador ao norte e ao Trópico de Câncer ao sul. Sendo assim, na região norte do país, as temperaturas anuais são mais altas, possibilitando apenas duas estações, uma seca e uma chuvosa. Nas regiões mais ao sul são registradas temperaturas mais baixas e as diferenças entre as estações do ano são mais perceptíveis. Então observe aí que nós temos uma cidade bastante conhecida lá no sul do Brasil, que é Curitiba. E a gente percebe que lá tem o verão, tem o inverno, tem o outono e a primavera muito bem definidos, tá? Enquanto que aqui na região norte a gente tem ali, né, a ocorrência basicamente de um período chuvoso e um período de clima seco com bastante sol.
E a gente para pensar, né? Tudo isso é na nossa atualidade, está tudo ali nos nossos livros, né? Na internet, toda essa informação. Mas e os povos originários, né? Os indígenas, como é que eles faziam para determinar o tempo, né? Quando era primavera, quando era verão, quando era inverno? Então, como que eles faziam isso? A gente vai ver um vídeo para entender melhor. As estações do ano na cultura Tupi-Guarani. O Cruzeiro do Sul é uma das constelações mais conhecidas das populações do Hemisfério Sul. O início de cada estação do ano é determinado pelos tupis-guaranis, considerando a posição da cruz ao anoitecer. No outono, ela fica deitada do lado esquerdo do sul, isto é, para leste. No inverno, fica em pé apontando para o sul. Na primavera, ela se encontra deitada para o lado oeste e no verão, de cabeça para baixo, abaixo da linha do horizonte, sendo visível somente após a meia-noite. O movimento aparente do Sol também era utilizado como referência. Os tupis-guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, utilizando o relógio solar vertical ou gnomon. Ele é constituído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol. Desta forma, o calendário desses povos levava em consideração a trajetória anual do Sol, o qual era dividido em Tempo Novo, Arapiau, e Tempo Velho, Araimã. O Tempo Novo correspondia à primavera e verão, e o Tempo Velho ao outono e inverno. Essas observações auxiliam os povos indígenas nas noções de passagem do tempo e nas atividades agrícolas. Que legal saber um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre os fusos horários ou fusos horários, tá bom? Como é que funciona aí a determinação dos horários ao longo do nosso planeta? Os fusos horários, também chamados de zonas horárias, são cada uma das 24 zonas divididas a partir do meridiano de Greenwich. Você está observando aí nesse mapa que o nosso planeta ele tem ali um meridiano, uma linha imaginária no planeta que divide ele ao meio aqui, né? Vai dividir a leste e oeste, né? Ou seja, vai dividir também, né, gente, nós temos aí outras linhas imaginárias que são 24, tá? E vão determinar essas 24 zonas a partir desse meridiano. Então, para frente aqui a gente vai ter acréscimo de horas, tá? E para trás a gente vai ter um decréscimo de horas, tá bom? Então a gente vai entender melhor aí essa visualização. Cada hora do fuso corresponde a 15 graus da circunferência do planeta, completando os 360 graus, considerando os 24 fusos, tá certo? Então, por isso aí é dividido, né, esses 360 graus em 24 fusos e corresponde aí a essas 24 horas. Como a rotação do planeta ocorre de leste para oeste, quanto mais para leste está um país, mais tarde será considerando o horário. E quanto mais para o oeste, mais cedo será considerado o horário. Então, na prática, como é que funciona isso? A gente vai ver o exemplo do nosso país, o fuso horário no Brasil. Como o Brasil possui dimensões continentais, o seu território contém mais de um fuso horário, tá? No Brasil existem 4 fusos horários. Os fusos do Brasil estão a oeste do Marco Zero, que é o meridiano de Greenwich, incluindo ali as linhas oceânicas, variando de 2 a 5 horas a menos em relação ao meridiano principal. Como são medidos aí a partir de Greenwich, os fusos do Brasil são -2, -3, -4, -5 e sendo o fuso horário -3, né, o horário oficial de Brasília. Então, onde a gente observa isso, gente? Aqui o meridiano, tá, que divide
que nós temos aqui o primeiro fuso, na verdade, tá? Com menos 2 horas, então aqui seriam 13 horas, enquanto nessa porção que está pintada em rosa, a gente tem aí 12 horas, na porção laranja 11 e aqui no finalzinho 5, nós temos aqui menos 5 horas, né? Ou seja, 10 horas da manhã, por exemplo, mas somente aqui no Acre, tá? Então, nosso país ele é muito extenso e por isso a gente tem vários fusos horários aí, né, ao longo do nosso país, tá? E falando em fusos horários, a gente lembra aí um pouco do horário de verão, que o Brasil adotou esse horário pela primeira vez no governo Vargas em 1931, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde se adianta o relógio em 1 hora. Ao longo da história, o horário de verão teve períodos em que esteve vigente e períodos em que esteve suspenso. Isso ocorre porque ele é uma medida de cunho social e econômico, tá? Então, no momento aí, ele está suspenso, né? Não está ativo no nosso país. E as regiões Norte e Nordeste não aplicam o horário de verão devido à sua proximidade com a linha do Equador e a constante iluminação solar. E a diferença do horário entre as regiões diminui nesse período. Então isso é uma medida, né, como foi dito aí, para que as pessoas pudessem aproveitar melhor a luz do sol ao longo do dia, saindo, né, dos seus trabalhos, saindo da escola e chegando ainda a dia nas suas residências, podendo aproveitar ali algumas atividades ao ar livre, né, sem estar ainda à noite. Isso também vai contribuir para que as pessoas economizem energia, uma vez que elas chegam nas suas residências, estando o dia ainda, e vão adiar, né, o acendimento de luzes, economizando assim a energia, tá certo? Bom, eu espero que você tenha curtido aí essas informações e até a próxima.